Começamos, Cris. Já estamos gravando. Sério? A partir de Gente, agora, sim. a aula hoje era da Tati, mas ela não se sentiu bem. E, e nós temos uma programação de 20 aulas sobre doenças, para vocês terem uma ideia. Só sobre doenças. Que assim que a gente acabar os chakras, nós vamos continuar com a Tati nos chakras. Depois a Cris vai fazer uma só sobre a pineal. E por que só sobre a pineal? Porque é onde se dá intercâmbio com o mundo espiritual, é através do coronário e da glândula epífise ou pineal. E a gente precisa entender o funcionamento disso. Nós estamos no curso desde o começo, falando de fluidos, porque todo o nosso mundo é fluídico, seja ele encarnado, ou seja no desencarnado, no espiritual, tudo é fluido. E quem que manipula esses fluidos? Somos nós com os nossos pensamentos. E por onde é que esses fluidos chegam até nós? Através dos chakras. Por isso que nós precisamos estudar os chakras e saber dos seus funcionamentos. E, especificamente, o intercâmbio com o mundo espiritual se dá pela pineal. Depois, a Tati Rocha vai dar uma outra aula sobre o medo, que é um componente interessante. Depois, a Cris vai falar sobre a obsessão sutil. E nós temos uma aula sobre o tratamento holístico espiritual, inclusive nas questões de obsessão. E depois nós temos mais 16 aulas só sobre doenças, de todas as formas. Depois nós vamos ter umas aulas sobre obsessão e sexo. E depois nós vamos ter aulas sobre fascinação e subjugação. Então é isso. Essa aula ela faz parte desse conjunto de aulas. E nós vamos só adiantar para vocês. Ela está no livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda. É muito maravilhoso. E nós vamos conversar sobre isso. As 4 legítimas verdades, mas essas 4 legítimas verdades é a partir dos obsessores. Eles pegaram um gancho nas verdades legítimas do Buda e fizeram uma inversão de valores. E nós vamos conversar um pouco o que são as 4 verdades dos obsessores e como isso afeta a gente. Vamos, Cris, próximo. Nós vamos aqui voltar a falar um pouco sobre as potências e a inibição das potências no contexto obsessivo. O que todo mundo precisa entender é que para um obsessor ter influência sobre nós, nas questões das doenças, sejam elas físicas, neuróticas ou psicóticas, ou de subjugação, ou de fascinação, ou sutil, ou simples, o nome queira dar, ou uma simples influência, ou você simplesmente ser usado numa artimanha como uma peça de xadrez, você tem uma inibição das suas potências. Se você não tem essa inibição, a obsessão não ocorre. Então, nós deixamos esse quadro aí, não vou falar dele, senão levaria a aula toda, e cada um depois vai estudar ele. E durante o curso, nós vamos falar de todas essas situações. Inclusive, quando falarmos de alienação mental, iremos falar da maioria delas. Próximo, Cris. Então, o que ocorre nesse capítulo do livro é que o Dr. João Carneiro, que é um psiquiatra do mundo espiritual, está conversando com o Manuel Filomeno de Miranda e o Petitinga, que o Manuel Filomeno de Miranda e o Petitinga são parceiros em todos os livros do Divaldo que se referem à obsessão. E o João Carneiro levou o Manuel e o Petitinga em uma incursão espiritual em um lugar onde estava tendo uma reunião dos gênios do mal, como eles se autodenominam. No mundo espiritual, existem várias facções. Se você ler no livro Libertação, você tem os dragões. Se você ler em outro livro, agora não lembro qual o nome, você tem os falcões,
que eles tratam mais da questão da zoantropia. Então, cada um desses grupos trata de alguma coisa. E esses gênios do mal é uma reunião de vários dessas facções obsessivas do mundo espiritual, que eles resolveram fazer uma reunião para tratar dos assuntos de como chegaria melhor em nós, como nos obsidiaria melhor. E eles precisavam de um líder. E uma das questões dessa reunião era conseguir um líder que pudesse dirigi-los ou liderá-los nessas questões. Então, eu peguei alguns trechos, porque se for falar tudo a gente fica 3, 4 horas, para depois a gente entrar nas outras questões. Então, a sua existência corporal transcorreu durante o século XIV. Esse é o líder que foi escolhido por todas as facções que estavam ali. O que precisaria ser alguém muito mal, mas muito mal mesmo. Eles não queriam alguém mais ou menos. Então, todos os piores cérebros do mal foram trazidos e foi escolhido esse irmãozinho aí. Então, o Dr. João Carneiro ele está contando um pouco a história desse homem, né? E ele, havendo renascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda, informando descender de Gengis Khan, aos 50 anos alargou seus domínios do Eufrates à Índia, impondo-se ao Turquestão, Coração, Azerbaijão, Kurdistão, Afeganistão e Far, por aí afora. Então, ele, através de massacres e de situações, ele foi dominando toda a Ásia Central. Próximo, Cris. E por isso que ele está sendo escolhido, pela sua maldade. Logo depois invadiu a Rússia, a Índia, deixando um rastro de dezenas de milhares de cadáveres, somente em Delhi, as portas da cidade e nos seus arredores. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém as suas memórias são feitas de atrocidade e horror, por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou em regiões abismais, onde foi localizado nas trevas. Próximo, Cris. À medida que a arenga apaixonada conquistava os eleitores triunfantes, o horror mais humilhava os presentes que silenciaram. Diante, certamente vencedor hediondo, encerrada a apresentação do candidato, foi ele aceito por quase todos os chefes e aclamado como o soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos da humanidade, o qual ele propunha submeter e explorar. Então, nós temos aí um ser que foi escolhido como chefe de várias facções obsessivas para trazer questões não muito boas para nós, para todos os encarnados, inclusive para os que trabalham com religiões, os chefes, né? Os presidentes de casa espíritas, os padres, os protestantes, e todas elas têm uma carga pesada de obsessão trazida por esses irmãos, os gênios do mal. Então, não ignoramos que o intercâmbio, aí já é o Dr. João Carneiro explicando de novo para Manuel Filomeno de Miranda. Ele agora vai fazer um relato da situação. Não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Bom, algo a se pensar, porque, pelo meu entendimento e pelos meus 65 anos vividos, eu não conheço nenhuma pessoa que tem consciência disso. Eu não sei vocês, né, que estão presentes aí escutando essa aula. Se algum de vocês tinham noção de que o intercâmbio dessas energias do mal, para nós, é muito maior do que a gente imagina. Tem gente que nem imagina que isso aconteça. Tem gente que duvida. Então ele continua: legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose, dependência, gerando uma psicosfera morbífica, aterradora.
Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso no qual se exaurem os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Então, a questão é a gente se tornar consciente disso e fazer um trabalho em nós mesmos para nos libertarmos disso. E é um trabalho que exige um esforço hércules. Vocês não imaginam. Por quê? Se 1/100º de segundo a gente bobear, a gente é pego. Então, é um trabalho que requer uma vigilância, um estado de atenção, uma inteligência espiritual, moral, fluídica, a nível de chakras, a nível de evangelho, a nível de autoconhecimento, a nível do conhecimento da reencarnação no local que você está inserido, família, trabalho, cidade, etc, 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 não consegue. Então, é um trabalho realmente fantástico, que requer um esforço hércules, maravilhoso, e que muito poucos de nós, poucos mesmo, estão dispostos a fazer. Na primeira situação de aperto, correm, desistem. No primeiro esforço que exige, desistem também. Se pedir para assistir uma aula por semana, desistem também. Então, é muito difícil a pessoa se libertar de questões como essa, e elas existem. E se vocês duvidam, olhem para vocês mesmos, observem teus pensamentos, tuas mentes, seus sentimentos, observem a sua vida, o que se trouxe até aqui, até hoje, e você vai ver que isso é real. Para sustentar, então, tirânica interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas, que espontaneamente se deixam consumir por afinidade com os seres exploradores, viciados, inclementes, amolentados secularmente na extravagante parasitose. Pululam incontáveis os casos dessa natureza. E é verdade. E veja que ele fala aí da lei de afinidade. Se a gente não tiver um controle mental, uma educação mental, uma vontade de saber que faixa vibratória você está trabalhando o dia todo, o tempo todo, e não deixar essa faixa vibratória cair por nenhum acontecimento, você não consegue. Então, vejam o autocontrole, o autodomínio que a vida está pedindo para a gente. Aí ele continua. Enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões, assalvajadas, guerras e tiranias, tem a sua geratriz nesse antros de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos Lúciferes, da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando. Vão e inqualificável desvario este do ser humano inferior. Eu não sei vocês, né? Mas aquele outro slide lá parece bem o planeta Terra em que vivemos. Acontece todas aquelas coisas lá. Doenças físicas, desequilíbrios mentais, disfunções nervosas, contendas, lutas, ódios, paixões, guerras, tiranias, e etc, 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 etc. É bem onde a gente vive. E é bem o que ocorre. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão todos calados. Cris, fala aí que eu vou beber água. Então, eu tô aqui com um barulhão ao meu redor, mas mesmo assim vou falar, fechei a porta ali, mas não resolveu. Eu tenho sempre essa impressão, né, que a gente parece que vive num umbral. E o pior de tudo é que a gente vive dessa forma, achando que está tudo bem e que é assim mesmo, né? Num conformismo impossível
porque a maioria das pessoas não tem nem ideia de que existe alguma outra forma de viver, que não é essa tão prepotente, né, de querer ser Deus, porque a gente quer ser Deus o tempo inteiro. E a gente se opõe a Deus o tempo inteiro. E por mais que a gente acredite não estar sujeito a essas forças, a gente tá assim, né? Porque a obsessão é isso, às vezes de uma forma sutil, às vezes de uma forma mais intensa, mas todos nós somos obsediados o tempo inteiro. A Helena, pode falar, Vamos lá, Helena. Cris? Vamos lá, a Helena quer falar. Fala aí, Helena. Então, boa noite a todos, né? Boa noite. Então, assim, só como exercício até, né, um exemplo que faz pouco tempo que eu comecei a perceber, né, que a nossa essência é boa, né? Nós nascemos de Deus, então, assim, todos os pensamentos ruins que nós temos, todas as coisas ruins que a gente faz e que a gente é levado a fazer, é só a gente prestar atenção, né? Ela vem, parece que ela vem, eu não sei vocês, assim, mas parece que eu tenho até me lembrei daqueles desenhozinhos animados que tem o diabinho do lado, o anjinho do outro, né? E a gente escuta, se a gente prestar atenção, a gente escuta a voz do mal, né? É só uma questão de hábito, assim, de prestar atenção, porque todas as vezes que a gente age de forma, digamos, que não seja a expressão do amor, seja em qualquer situação, né? Eu penso que é por influências, né? Porque não é a nossa essência essa, né? Então eu posso, claro, uma minha humilde opinião aqui, mas eu penso que sempre é, que a gente alimenta uma irritação, ou aí, como a gente falou na aula de ontem, né? Vou falar mal de alguém, e a gente se vê falando ali, mas aí daqui a pouco tu pensa, nossa, mas por que que eu fiz isso, sabe? Por que que eu falei isso? E eu acho que todos esses exemplos, né, são de influências que a gente sofre, desse mundo malvado, entre aspas, que convive com a gente, né? É isso aí, obrigado, Helena. Gente, só para lembrar que existe a obsessão, e nós vamos falar disso mais para frente, porque existem questões nossas do passado que nós não queremos resolver e não estamos dispostos a resolver. Então, nós temos matrizes espirituais, que depois também vamos falar sobre elas, que propiciam essa afinidade que ele se referiu ali. O que que Deus quer com a gente? Primeiro, que a gente se redima. Por que que ele deixa isso acontecer? Porque nós precisamos nos redimir de algo que fizemos e que foi num sentido anti-lei, anti-amor. E que nós precisamos redefinir a trajetória no sentido de obediência à lei e de amor, não mais de luta ou dessas coisas que nós estamos vendo aí. Quando a gente cria um sistema de resistência muito grande, o São Francisco ele chama essa situação dos esbirros do Senhor, ou os chicotes do Senhor. São liberados esses seres para fazer a gente caminhar, não é? E a partir do desconforto, a gente começa a fazer o que a gente poderia fazer por livre escolha, mas a gente não quer. O primeiro movimento que todos nós precisamos ter em mente, que nós precisamos alcançar, é o autocontrole e o autodomínio sobre nós mesmos. Não sobre o outro, não sobre a situação, mas sobre nós mesmos. Observando o nosso mundo interior e tendo o objetivo de educar a mente. Da nossa mente não ser uma mente em desordem, em desequilíbrio, onde tem milhares de pensamentos, milhares de desequilíbrios, onde a gente não tem noção do que está passando por ela. Sou eu, é do meu subconsciente, é de um obsessor, não é? É do anjo da guarda, não é? De quem é? E todas essas coisas são mentiras, porque a verdade ela está no coração. O amor está no coração. O conhecimento está no coração. E esse coração ele requer silêncio. Então, é preciso não se identificar com a mente, com o barulho que a mente faz, com os medos que ela diz para você ter, com as inseguranças que ela fala para você ter, e você vir para o silêncio. E do silêncio escutar o barulho sem se identificar com ele, sem se deixar aprisionar. Porque é tudo mentira. É tudo barulho para fazer você
desistir ou você se desequilibrar. E aí você vai conquistando o seu autocontrole e autodomínio sobre si mesmo. A outra questão é desfazer as matrizes espirituais. Então, para isso, você precisa redefinir um caminho em obediência a Deus. E é isso que a lei quer. Então, quando você cria resistência, quando você quer brincar de Deus, como a Cris falou, essas situações elas se acentuam. Desculpa. E é uma das aulas que nós vamos dar, não é? A obsessão e os campos vibratórios, de como a gente se adensa nesses campos vibratórios por livre escolha. Todas essas coisas acontecem por nossa livre escolha. Nenhuma delas é vontade de Deus. Então vamos lá. O homem marcha na Terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal, espírito eterno que é, em processo de ascensão, dando preferência à sensação na qual se demora espontaneamente, em detrimento das emoções enobrecidas, jugula-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas punitivas do processo evolutivo. Então, é tudo que eu acabei de falar para vocês em outras palavras, né? Quem se adensa em campos vibratórios punitivos e ruins somos nós mesmos, pelas escolhas erradas que fazemos. Então, não é para se queixar de ninguém. Na verdade, o obsessor, que é um irmão espiritual, ao qual, na maioria das vezes, a gente fez o mal para ele, isso é um fato, ele está ainda nos fazendo um favor. Ele está se endividando com a lei de Deus para que a gente possa evoluir. O que a gente precisa é criar essa inteligência, por isso que o nome do curso é inteligência espiritual. Criar essa inteligência espiritual de entender todos esses mecanismos e fazer o movimento correto dentro da lei. E é isso que esse curso se propõe a esclarecer para vocês, e cada um vai fazer o seu próprio movimento. Próximo, Cris. Ô, Jorge, só uma pergunta, por favor. Se o obsessor está nos fazendo um favor, né? Por que que ele está se endividando? Sim. Por que ele está se endividando se ele está nos fazendo um favor? Está contribuindo para a nossa evolução, provavelmente fazendo parte do projeto de Deus. Por que que ele está se endividando nessas condições? Porque ele está fazendo um movimento anti-lei, um movimento de vingança, um movimento de raiva. E ele já teve várias oportunidades. A gente só se endivida com Deus, Helena, quando você repete o movimento errado. O que precisa entender é que o movimento obsessivo, ele não acontece num século nem dois. A maioria deles vem de dezenas de milhares de anos, onde é se trocado. Aí existe a lei de compensação. O algoz vira vítima, a vítima vira algoz. E tem muitos processos, Helena, que não chegam até nós porque nós não estamos prontos para resolver. E a lei de Deus, como ela é feita de misericórdia e bondade, ela aguarda nós estarmos prontos para recebermos o retorno da nossa própria ação no passado. Então, vamos dizer que você hoje esteja pronta para receber X questões, mas tem Y e Z que você não está pronta aí. Ok? E tem a questão da repetição do movimento. O erro ele só vira realmente um problema quando a gente repete ele. Porque, na verdade, o erro não é um erro, é um movimento que a gente faz dentro da lei, que é no sentido anti-lei. Mas que você, se você perceber e você acertar, não há punição, porque o que Deus quer é exatamente isso, que a gente viva uma experiência, passe por ela, aprenda e faça o movimento correto. Só que nós passamos pela experiência, fazemos o movimento errado e continuamos fazendo o movimento errado, e continuamos fazendo o movimento errado. Aí ela passa a ser um problema. Ele está se endividando com Deus por causa disso. Agora, o que você vai fazer? Aí é outra questão. Nós temos uma aula que vai falar sobre isso. Por exemplo, se o obsessor te perdoou, ok? O que acontece com você?
Ou, se você perdoou seu obsessor e se libertou, o que acontece com o seu obsessor? Então, são questões que a gente precisa compreender a fundo para a gente saber se movimentar. Tá bom? Tudo bem? Beleza, obrigada. Ô Jorge, só uma colocação. Essa questão do obsessor, a gente já falou isso algumas vezes, mas é importante que a gente olhe para essa situação, que todo obsessor, como nós, somos filhos de Deus, amados da mesma forma, né? E talvez hoje tenhamos obsessores e sejamos obsessores no futuro. E por isso a importância da gente entender todo esse contexto e entender principalmente os movimentos que a gente faz, que precisam ser convergentes com Deus, para que a gente não se deixe enredar nesse tipo de situação, né? E olhar, tanto que os tratamentos de desobsessão, os verdadeiros, eles priorizam o obsessor, porque quem é que sofre mais? Essa pergunta tu já fizeste para mim uma vez, né? Quem é que é mais sofredor? É o obsessor ou o desencarnado ou o encarnado? Então, o desencarnado, ele tá em sofrimento também, porque ele está tão cego no processo quanto a gente, né? Então, essa questão de obsessão, ela é uma grande oportunidade, desde que a gente realmente compreenda e consiga se movimentar da melhor forma possível, né? Usando todo esse pouco conhecimento que a gente tem. Helena, Cris, Tati, Karine, Fabrícia, Carlinhos, Tinelli, isso é ter inteligência espiritual, é compreender uma situação dessa. E me veio a ideia agora, né? Alguém me recordou uma situação da lei de Deus e uma percepção que nós temos sobre a lei de Deus, que é errada. É uma percepção antropomórfica, né? Quando fala assim, ele está se endividando com Deus, a nossa, me parece, que a nossa percepção é que ele vai ser punido, né? Vai sofrer. Quando a Tati Tessarolo deu uma aula o ano passado, muito maravilhosa, onde ela falou, a justiça de Deus ela é feita de misericórdia. E a misericórdia ela é feita de probabilidade e possibilidade. Então, quando a gente fala, ele fez um movimento ante Deus, se dividiu com Deus, ele entrou no campo da misericórdia, que não é punitiva, por isso que é misericórdia, e entrou no campo da probabilidade da misericórdia. De qual a probabilidade melhor para ele ser salvo, para ele despertar, para ele evoluir, e não para punir. Então, isso é uma percepção adequada da lei de Deus. E é isso que a gente quer passar para vocês. Essa maravilhosa lei, esse maravilhoso complexo que a gente está inserido e que é fantástico e que a gente não consegue entender, porque a gente olha para tudo com a nossa percepção. E gostaria muito que tivesse a percepção dilatada, expandida ao máximo, no máximo de compreensão de todas essas maravilhas que Deus coloca na mão da gente e que a gente só consegue ver as coisas ruins dela. Mas que nenhuma coisa é ruim. Porque se você tem uma justiça que é feita de misericórdia, ela não é feita de punição. Porque são situações que não convergem, divergem. Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Jorge, só uma precisão sobre isso. Não seria, então, melhor nós que somos cobrados dos obsessores, né? Nesse caso, nós que estamos com a consciência, não seria... Porque aqui tem o fato da preciosidade do tempo. A minha, que estou reencarnada na vida terrena, e o obsessor, que está, ele num plano espiritual, que está me obsidiando. Não seria, então, melhor que nós, obsidiados, rezassem e encaminhassem esses obsessores para planos espirituais melhores, para escolas espirituais melhores, para que eles não percam tempo da vida espiritual dele, obsidiando a nós? Porque faz nós sofrer e perder tempo, porque aí perde também a consciência do saber e tudo isso, porque fica apanado, né? Fica nublado, né?
quando uma pessoa é obsidiada, porque ela sofre, ela perde a clareza da sabedoria e da consciência. Não seria melhor, então, como técnica de poder salvar-se todos os dois, salvar o encarnado e também o desencarnado como obsessor, que né, o encarnado, então, reze para que o obsessor possa ter botando ele, encaminhando ele por um caminho de luz, salvando ele, porque salvando ele você se salva também, né? Aí ele vai te deixar de fazer sofrer, de obsidiar. Então, não seria melhor assim que eu acho que nós, como encarnado, não temos o dever de rezar e encaminhar esse obsessor, que a gente fala que ele está cobrando dívida, mas será mesmo que está cobrando dívida ou está perdido por aí? Eu sempre sostenho essa tese, que eles se perdem por ali e te encontra por acaso e entra na tua vida te fazendo sofrer. Então, não seria melhor que a gente, tendo essa consciência, essa sabedoria de poder salvar eles como os obsessores? Não seria melhor esse plano? Seria bom, mas não é assim que funciona. O primeiro ponto, não tem ninguém perdido. No universo que existem leis, existem leis, ok? Ele não está perdido. Segundo ponto, que ele não está ali por acaso, né? Não é que ele te achou. Eu hoje estou passando aqui e achei o Jorge, vou ficar com o Jorge. Isso pode acontecer até por uma afinidade aparente, alguém que está sofrendo, gostou da minha energia, e esse é fácil, você faz uma prece, chega no centro, ele afasta. A questão da obsessão mais séria, ela é determinada, Tinelli, por uma matriz espiritual. Essa matriz, é que hoje não é para a gente entrar nesse detalhe, ela é feita de uma culpa na consciência e de uma fissura no perispírito. Uma destruição dos tecidos sutis do perispírito, onde cria-se uma úlcera no perispírito e uma culpa na consciência. O que Deus quer é que a gente tire essa culpa da consciência, que só pode ser tirada com um processo de redenção, ou seja, refazer uma trajetória errada. Ok? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, o Argos do livro Painéis da Obsessão, ele matou um amigo com a punhalada pelas costas para ficar com a mulher desse amigo. Ok? Então, com esse ato, ele criou uma culpa na consciência e uma úlcera no seu perispírito, que é a destruição dos tecidos sutis pela força da maldade dele. Tudo que é espiritual é uma força espiritual. A força do mal é tão grande que criou uma destruição dos tecidos sutis do perispírito, causando uma úlcera nos seus pulmões, que é onde ele apunhalou o cidadão. E ele teve que renascer com problema pulmonar. Aí é que está. Como ele renasce com problema pulmonar e com a direção que ele dá à vida dele, é que ele vai se libertar da culpa na consciência. A nossa grande questão são as culpas que a gente tem na consciência. E essas culpas, elas paralisam o nosso processo evolutivo, não deixando que a gente evolua. Enquanto a gente não resolver os problemas que ficaram para trás, a gente não vai para frente. Então, não é só um caso assim, estava ali um obsessor, gostou muito de mim, vou namorar o Jorge, vamos passear, Jorge, vamos sair de carro. Não é assim que funciona. Por isso que precisa ter uma inteligência espiritual de entender o processo completo, na sua totalidade, e fazer os movimentos corretos. Gente, vamos seguir. Nós temos, como eu te falei no começo, mais de 20 aulas sobre esse assunto e nós vamos tirar todas essas dúvidas caminhando. Eu estou muito contente porque eu estou percebendo que vocês estão entendendo a necessidade de se criar essa inteligência para se compreender todos esses processos dos quais nós estamos cegos. Mas eu queria adiantar porque eu queria chegar lá nas 4 verdades, nas 4 legítimas verdades. O ente-tal comportamento reencarna e desencarna por automatismo. Veja, nós encarnamos e reencarnamos por automatismo. Sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. As obsessões que atravessam decênios sucedem-se. O algoz de hoje, ao reencarnar-se, torna-se vítima, que, por sua vez, mais tarde,
pelo curso do processo feliz, até quando a soberania deles interfere na decisão. Uma hora um é vítima, outra hora é um voz, outra hora é vítima, outra hora é um voz, e assim passa 300 anos, 600 anos, 1000 anos, 2000 anos, e as coisas vão. As religiões, por meio dos seus sacerdotes, ministros, guias e chefes, na maioria aferradas aos dogmas ultramontanos, não sei o que é isso, preferem não descerrar a cortina da ignorância, mantendo seus rebanhos submissos, pelo menos convencionalmente, em mecanismo de rude hipocrisia, devem ser desinteressadas do homem real, integral e espiritual. Que é importante, nós vamos ter uma aula sobre terapêutica holística, de quando olhar para uma situação, olhar ela como um todo. Não olhar só o corpo físico. Próximo, Cris. Cadê a Tati Rocha? Tati, você está aí? Oi, eu tô sim. Está tudo bem? Tá tudo bem. Tô aqui prestando atenção. Ok. Quando você achar que precisa fazer um comentário, nós estamos ávidos por ele aqui, tá? Tá bom, amigo, pode deixar. Sucede que grande número desses condutores religiosos estão vinculados aos sicários espirituais, que os mantêm em dependência psíquica, explorados, para que se preserve o estado de coisas conforme se encontram. Ninguém se salva. Se a gente não tem o hábito de vigilância, se a gente não tem autoconhecimento, não tem conhecimento da lei, se a gente não vive presente no nosso mundo, se a gente não tem uma inteligência espiritual, moral, do Evangelho, como a gente vai se livrar da dependência psíquica? Eu gostaria que alguém me explicasse. Sendo condicionado, tendo uma mente mecânica, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Por tal razão, quando as doutrinas libertadoras se apresentam, empunhando as tochas do discernimento, seus apologistas, membros, divulgadores e redatores são perseguidos, cumulados de aflições e tormentos, para que desista, desanime, ou se submeta aos mentirosos padrões de triunfo terreno. Alguém conhece alguém que desiste? Que desanima? Vamos acordar, gente. Vamos acordar, gente. Próximo, Cris. A Fabrícia quer falar. Quem? A Fabrícia. Jorge, quer concluir o teu raciocínio? Pode terminar. Depois eu tenho uma questão sobre se a gente recebe os fluidos vitais dos bons espíritos, dos benfeitores, somente após uma prece, por exemplo. Se a prece seria a abertura, esse canal de benfeitoria espiritual, ou se tem uma outra forma, coisa assim, nesse sentido, mas pode terminar tranquilamente ali o raciocínio, não sei se vai puxar para uma outra discussão. O raciocínio é muito longo. Então, ó, você está recebendo fluido vital todo dia, todo tempo, pelo chakra coronário. O que acontece é que você muda esse fluido pela qualidade dos seus pensamentos. E vamos ver aqui, pensamentos, ele entra a parte consciente e inconsciente, que você não está vendo. Eu já expliquei aqui uma vez, a gente tem um pensamento por batimento cardíaco. Se você tem 70 batimentos cardíacos por minuto, você tem 70 pensamentos por minuto. Aí você tem X por hora, X por dia. Quantos desses você percebe? Nem 0,5%, nem 0,1%. E já são números negativos. Se tem uma mente astuta, você transforma o ruim em bom, que a astúcia é exatamente isso. É transformar um pensamento que é prejudicial, fazendo ele aparecer para a gente que ele é muito bonito. E a gente acredita. Isso é astúcia. Então, se você não tiver presente, se você não tiver uma inteligência moral e conhecimento moral suficiente, para você um erro é um acerto. Para você, para mim, para qualquer um. E você pode arrumar qualquer mil desculpas,
Ah, eu mereço, eu quero ser feliz, a vida não, né? Eu já sofri muito, agora eu preciso fazer isso. Então, são todos desculpismo para fazer o errado. Então, se você não tem consciência de tudo isso, e se você não tem uma vontade bem dirigida, eu não sei, você vai continuar transformando o fluido vital em um fluido de acordo com os seus pensamentos, sejam eles conscientes ou inconscientes, que você não está vendo. Tem o professor Maurício, ele tem uma aula que ele fala do tonel das Denaides, né? Que é um tonel furado. As Denaides são 50 mulheres que vai trazendo água, mas é furado. E aí ele faz uma, um paralelo com o fluido vital. O fluido vital chega até você e ele não encontra receptividade, um pensamento elevado. O que ele faz? Ele vai embora, ele vai para a sombra. E isso é muito ruim, porque se ele vai para a sombra, ele vai para os seus instintos, ele vai para a sua parte que é muito ruim e que está vinculada com espíritos ruins e com encarnados ruins. Não vamos esquecer que tem obsessão de encarnado para encarnado também, ok? Quando você vibra no campo dos desencarnados e encarnados. E você, por afinidade, como ele colocou ali, atrai para o seu mundo esse tipo de energia. Então, você recebe fluido vital, transforma em energia ruim e ainda fica captando energia mais ruim de outros. Por isso que o processo, na maioria das vezes, ele chama de vampirização, que é um espírito sugando a sua energia boa e colocando energia ruim, que nós vamos ver mais para frente. A prece, ela tira você de uma vibração ruim e coloca você numa vibração boa. Se você conseguir se sustentar nessa vibração boa. Por isso que Jesus falou, não duvideis. Então, você está passando por um momento de aflição, você pede, Jesus, me ajude, isso aqui, tal. Passa 5 minutos, alguém faz alguma coisa, a vibração já foi beleléu. Ou o teu pensamento diz, olha, não é bem isso, essa ajuda não vem. Aí você fala, realmente, estou ferrado, não sei o quê, ninguém cuida de mim, meu anjo da guarda não existe. Acabou. A questão é passar 24 horas do dia com uma vibração lá em cima. Esse é um desafio, requer esforço. Tudo bem? Foi respondido? Jorge, perfeito. O esforço é assim, é ficar pensando de maneira boa, né? O tempo todo o tempo. Só que você não está sozinha, você vai receber bombardeio de tudo quanto é lado. Aí é que cabe o discernimento que ele falou na anterior. Discernimento é a capacidade que você tem de inteligência de discernir o ruim do bom. Mas você precisa ter parâmetros morais para isso. Por isso precisa estudar a lei de Deus. Então vamos lá, gente. O benfeitor Carlos, por ligeiro espaço de tempo e lúcido adiu. Pode parecer que o Pai misericordioso permaneça indiferente ao destino dos filhos sobre o domínio das sombras de si mesmo. No entanto, não é assim. Incessantemente sua voz convida ao despertamento, à reflexão, à ação correta, usando os mais diversos instrumentos, desde as forças atuantes do universo aos missionários e apóstolos da verdade, que não são escutados nem seguidos. Próximo, Cris. É uma coisa que todo mundo precisa ter noção. Informação vem de todos os lados. Mas, quando a gente está muito contraído, quando chega a informação, a gente acha ruim. Não quer escutar. Dá risada. Sai correndo. Acha que tem mais poder do que realmente tem. Se acha o bonzão. Principalmente se as coisas a nível material estiverem dando certo. Então, o cara é o supra-sumo. Os líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto as vozes do bem clamam no deserto. Milhares de ombreiros desencarnados operam em silêncio na noite terrena, acendendo luzes espirituais em mometosos intercâmbios que são considerados no estado de consciência lúcida. No corpo, como nos sonhos impossíveis, fantasias, construções arquetípicas, em conspiração sistemática a favor das teses materialistas. Gente,
Se vocês assistem muita televisão, pegam muita informação na internet, seguem essas grandes celebridades, músicos, cantores, atores, políticos, vocês vão cair bem nisso aí que eles estão falando, né? Ele chama dos líderes da alucinação. E o povo segue, veste o que eles mandam, come o que eles dizem que é bom, trabalham conforme eles queiram, escutam as músicas que eles dizem que é bom. São realmente um rebanho, né? E as mentes vão ficando cada vez mais materialistas. Na área do sexo, então, nem se fala. É uma libertação total de que tudo pode, tudo vale para ser feliz. Eu só não entendo que felicidade é essa. Muitas vezes eu passo nos barzinhos, vejo os barzinhos certos, cheios, gente dançando, eu falo, puxa vida, né? A felicidade do ser desse planeta é ficar ali dançando e bebendo, para no outro dia estar com ressaca, fazer coisas que vão se arrepender, e todo mundo acha que está feliz. Mas é isso, é o que tem para o momento. Vamos lá, Cris? Essas explicações, algumas esdrúxulas, travestidas de científicas, são aceitas, inclusive pelos religiosos, que aí têm seus mecanismos escapistas para fugirem aos deveres e responsabilidades maiores. Próxima, Cris. Desnecessário confirmar que as nobres conquistas das ciências da alma, inclusive as abençoadas experiências de Freud, de Jung, de outros eminentes estudiosos, fundamentam-se em fatos incontestáveis. Algumas das suas conclusões merecem, porém, reestudo, reexame e conotações mais modernas, nunca descartando as possibilidades espiritualistas, hoje consideradas pelas novas correntes dessas mesmas doutrinas. Próximo, Cris. Posteriormente informado das razões que levaram ao Supremo posto, representativo daquele grupo de hostis, o chefe pediu um prazo para a elaboração. Aí voltamos lá para, depois das considerações do Dr. José Carneiro de Campos, ao Manuel e ao Petitinga sobre as circunstâncias, ele volta a falar da reunião. Pediu um prazo para a elaboração de planos, solicitando a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história, a eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a interar-se das ocorrências no planeta. Próximo, Cris. As reuniões sucederam-se tumultuadas, violentas, sempre aclamadas pela agressividade do soberano, que, ciente das novas revelações da verdade na Terra, ao advento do Consolador e seu programa de reestudo e vivência do cristianismo, das incursões modernas do espiritualismo ancestral na sociedade contemporânea, todos formando os diques contra as águas volumosas da destruição, resolveu escutar fracassados conhecedores do comportamento das criaturas, tanto na área sexual, como na econômica e na social. Então, existe um movimento de Deus, de Jesus, trazendo informações novas por diversos pontos, onde cria diques, né? Represa um pouco o mal, para que o bem possa florescer. E eles viram isso. É preciso entender que o obsessor não é burro. Você tem cientistas, professores universitários, médicos, engenheiros, todos eles podem ser obsessores. Na maioria das vezes, são seres extremamente inteligentes. Vamos lá, Cris, vamos ver os planos dele. Próximo. Pois que nesses recintos transitam aqueles que se comprometeram negativamente perante a vida, pois o que se estabeleceu, o seu programa, que ironicamente denominou como as 4 legítimas verdades, Enzo Miteira, parafrase ao Código de Buta em relação ao sofrimento, as 4 nobres verdades. Então, nós temos aí as verdades do bem e as verdades do mal. Em reunião privada com chefes de grupo, explicitou o programa que elaborara para ser aplicado em todas as suas diretrizes e com pormenorizado zelo.
Próxima, Cris. Então, vamos lá. A primeira das 4 legítimas verdades dos obsessores. Alguém sabe qual é? Ninguém sabe qual é? Qual é o jeito mais fácil de obsidiar a gente? Ninguém sabe qual é? Não acredito. Eu não vou sair daqui enquanto vocês não falarem. É o sexo, né? E depois? Diz duas. As Poder, duas que não... poder, Hã? Vaidade, Poder. vaidade e vaidade. Poder, vaidade. E qual é a outra? sexo, poder, vaidade e E O dinheiro está no poder? o Álcool, dinheiro. álcool também. Gente, não tem como, né? A gente é pego mesmo, né? Ai, meu Deus. E o Evangelho chama tanta gente ao desapego, né? Primeiro, o homem redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual que se compraz com prazer. Isso é mentira ou verdade, gente? Verdade. verdade. Ok. Deve ser estimulado, veja bem, eles estimulam, né? Aí é uma outra questão. Deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências. Então, assim, ó, ninguém inventa nada em nós, ninguém coloca nada na gente, eles só estimulam as más tendências que nós já temos. E por a gente estar invigilante, a gente não está presente, a gente não entende os nossos pensamentos, a gente não entende a lei de evolução, a gente não entende os mansos e pacíficos que pede um autocontrole, um autodomínio, a gente se entrega, né? Já levei tanta porrada que eu estou até doente. Meu Deus. Aproveitando-se das tendências e, quando ocorre o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações, direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas. Aí entra a aula de chakras, não é? E o empenho dos perturbadores propondo encontros. O que é o chakra genésico? Onde é que fica? Que energia é essa? Quais os fluidos que tem ali? Tá vendo, gente, como é bom estudar? Olha, eu já caí um monte de vezes. Na parte sexual, então, nem perdi a conta. Só eu que estou nessa jornada aí, não. Vocês são tudo assim. Agora eu fiquei até... Até o slide preocupado, hein? anterior, ô Jorge, Oi. até o slide anterior eu estava me sentindo santa, mas eu li esse, não tem. Eu acho, ô Tati, acho que Nossa, só nós tem estamos ser virgem aqui, viu? Porque o único que... só. Nós estamos bem juntos, amigo. Bem juntinho, eu e tu. Meu Deus. Só vejo gente aí bem... O que a gente Aquela precisa, ideia, Tati? O que estão fazendo no planeta Terra uns seres desses tão evoluídos? Verdade. mas é a busca pelo prazer momentâneo, né? As paixões, aquela coisa desenfreada, né? Que é o instinto, assim, esse instinto animal, e o quanto isso, como é que eu vou dizer, ele atrai, ele gera uma afinidade entre o obsessor e o obsidiado. E
Eu acho que até, não sei se existe essa palavra, mas deve ter algum momento da situação que você não sabe mais quem é quem. Se você é o obsessor ou obsidiado, porque acho que é tão forte o negócio que e é mais do mesmo, né? O vício aí vem vindo o pensamento e às vezes a gente quer lutar contra e pensa, não posso, não posso, mas daqui a pouco, por que não? Por que não? E entendeu? E aí a primeira até fica um pouco, nossa, bate um arrependimento, e depois vai, a gente não tem noção do que vem, depois o que vai vir na frente disso, e as consequências que isso traz, de qualquer ordem, seja moral, espiritual, física, mental, é quase, digamos assim, desgraça em cima de desgraça, até que vem alguém iluminado, enviado por Deus e fala assim, vamos lá ajudar. Se a gente ouve, tudo bem, né? E tá aceita de boa vontade e se esforça para mudar. Se não, é ladeira abaixo mesmo. Só que isso acho que tu tem um propósito, né, Jorge, também. E todo esse sofrimento que as paixões carnais que elas causam, esse sofrimento todo, ele também te pode botar mais próximo de uma regeneração moral. Será que não? É a ideia, né? A ideia não é Por, fazer a gente sofrer. A misericórdia divina, a gente pode abusar num determinado sentido, mas num determinado momento você tem que levantar a cabeça e falar, opa, chega, né? Agora eu vou acertar. sim, é a E é isso que felicidade Deus quer. através... E é isso que É, Deus quer, que você acerte, aham, né? Ok? E para isso também, não é que você vai estar livre das tentações, porque elas fazem parte do processo. Que o Evangelho chama dos arrastamentos, né? Você tem uma certa tendência, como ele colocou ali. Então, é, essa tendência, ela vai sofrer arrastamentos. Você vai ser colocada por afinidade em meios onde você vai sofrer tentações, né? E bastantes. Por quê? Porque elas são necessárias para você conseguir o autocontrole, o autodomínio sobre esse processo. Não é mais para você cair. sim, Agora é para você sim. É avançar. como se fosse... É Mas como aí se você precisa fosse... estar consciente disso. Sim, mas daí a importância de saber, através de conhecer, estar um passo à frente, sabe? Por identificar. Porque, assim, eu estava bem sedenta de eu estava sedenta de alguma coisa e de conhecimento e eu fui procurar no caderno, já falei isso ontem, aquele livro do Chico, Sexo é alguma coisa, acho que é Destino. E ele tem um audiobook de 10 horas. E nossa, assim, eu escutei, aprendi bastante, porque é uma outra abordagem, mas é bem isso, assim, então, sabendo de todo esse universo, todo esse contexto, fica mais fácil de identificar e acabar dando um passo certeiro se você realmente quer, sabe? Ali tem uma redenção divina maravilhosa, isso é muito bacana, mas basta também querer. Então, não estou dizendo que talvez o caso aqui, não nesse sentido, mas é muito forte essa questão Mas o caso ali, muito forte e muito séria. quando ele é obsidiado, né, ele tem problema com álcool e ele tem problema com sexo. Então É ele senta no assustador. sofá para ler o jornal. E vem dois companheiros e incitam ele a ir lá estuprar a faxineira, né? A empregada deles. Mas ele foi usado que exatamente o que está escrito aí, as tendências dele. Sim, Ele traz isso nele. Ele precisava de uma correção. O que você precisa entender é a lei. A correção foi dada naquele sentido porque essa dor devia ser tão grande para salvar ele. Foi o que aconteceu. Ele foi salvo e ela também, não é? E tanto que sim, ele sim. reencarnou imediatamente, né? Já com outra proposta. Então, e reencarnar rapidamente é muito difícil, né? E ele conseguiu. Mas hoje eu consigo entender, hoje eu consegui compreender muita coisa, assim, sabe? Entender um outro universo que eu não Mas, entendia, Fabrício, porque sabe tem quantos anos eu li esse muito livro? legal. E Ah, eu lembro de cada detalhe.
Faz mais ou menos 40 anos que eu li esse livro. Nossa, Jorge, eu tenho 42. Ele já tinha sido citado aqui em alguma aula e entre ontem e hoje eu já ouvi 7 horas dele. E parece que é 5 minutos e eu me identifiquei em muita coisa, assim, sabe? Muita situação. Eu falei, Jesus, isso aqui é alguma coisa, tem muita coisa ali da minha vida. E isso me deixa muito Mas vou pegar um segura. gancho teu aí, ó. Quando a gente tem, que você acabou de falar aí, olha, eu fico ali e não quero fazer. Aí vem a voz, por que não? Você merece. Que mal Sim, faz? Você está aí assim, acolá. Que tipo de pensamento é esse? Por que cede a um pensamento desse? Veja, você se predispõe a fazer, não fazer algo. E alguém te estimula a fazer esse algo. Então, você deixa que uma vontade maior prepondere sobre a sua vontade. A pergunta é, por que você permite que isso aconteça? por causa da questão da moralidade, daqueles pontos de moral que precisam ser, eu penso eu que seja isso, através dessas situações vão acontecer situações de dor e que vão fazer eu voltar para aquilo que é de Deus, da ordem daquilo que é o moral. Então, Vou fazer a são pergunta ao pontos contrário, que então. Qual o objetivo de Deus com isso? a minha Você felicidade íntima. decide uma coisa e alguém chega para você e fala que não. E aí ele te convence ao contrário. Se você precisa desenvolver as suas potências, lembra o primeiro slide que a gente apresentou? Foi as potências e inibição de potências. Ok? Você tem a sua vontade, mas ela está inibida. Ela está tão inibida que uma vontade externa fala para você fazer alguma coisa e você faz. Então, a ideia de Deus não é desenvolver a sua vontade. Agora, todo mundo Sim, acha ruim essas coisas, mas se essas coisas não acontecem, como é que você vai se desenvolver? Então eu resolvo, isso eu não vou fazer. E aí chega uma voz e diz, não, o que você vai fazer? Cara, você é tão bonzinho, tal, olha lá, tudo lá, tal, você está aí carente, triste, feio, tal, etc, tal. E eu não faço. Não é? Porque o objetivo é eu desenvolver a minha vontade, é eu desenvolver o meu equilíbrio, é eu desenvolver o conhecimento que tem em mim e deixar ele criar expansão. É eu conquistar autocontrole e autodomínio sobre mim mesmo, é educar o meu psiquismo. É eu não querer ser sugestionado, nem induzido, nem manipulado, nem comandado sobre coisas que eu não quero. Então, preste atenção no que você está fazendo. O que você está fazendo é o que a Cris sempre diz, é mais do mesmo. Não houve evolução nenhuma. E nós estamos falando aqui, e eu estou deixando isso acontecer, porque esse é algo que acontece com todo mundo. O primeiro slide que nós vamos trabalhar muito nesse curso é aquele primeiro slide lá. Se você pegar aquele primeiro slide e se estudar ele, não é? Qual é o segundo ponto? É a confiança em Deus. É a confiança que o processo está certo. É a confiança de que você precisa fazer a sua vontade preponderar sobre você mesmo e sobre outras coisas externas, e não mais você ser joguete, manipulada e fazer o que os outros. Sabe? Porque tem consequência. A lei de causa e efeito ela tem uma relação entre abuso e privação. Quanto mais você abusa de algo, mais privada você vai ser dele. Isso quer dizer que no futuro mais carente você vai ser ainda sobre aquele aspecto que você tanto abusou. E vai trazer muito sofrimento. Porque você vai querer muito, mas você não vai ter. Porque você se desequilibrou. Você não desenvolveu a sua vontade.
Se nós temos condição de estar num momento confortável, de estabelecer uma educação da mente e o desenvolvimento das nossas potências, como está ali, por que não fazemos confortável? Por que vamos deixar entrar num estado de privação muito grande para a gente fazer? Veja, quando uma pessoa fala para você 2, 3, 4, 5 vezes, o que ele quer? Ele quer que você chegue a uma ideia fixa, uma monoideia, uma única ideia de que aquilo você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a mente desse estado, começar a pensar em outras coisas, sabe? A não lutar contra aquilo. Nunca deve se lutar nem usar de força. Você deve usar de compreensão, de um estado de observação, de silêncio. Gente, vocês precisam começar a amar o silêncio interior, viver no coração, observando em silêncio, sabendo essas coisas. O silêncio ele é inteligente. Vai chegar um dia que vocês vão ter um pensamento que vocês não vão analisar mais ele, porque hoje em dia você tem um pensamento que você quer analisar. Não, porque no próprio silêncio ele já traz a ideia daquele pensamento. E a sua consequência e várias outras coisas. Você não precisa dizer nada, você precisa ser aquilo que você já é, mas que você prefere não ser. É interessante isso. Então, Fabrícia, vamos fazer a sua vontade preponderar sobre o seu psiquismo e não mais ser manipulada e coagida, e induzida a fazer coisas que talvez você não queira. Bom, se você quer, é outro caso. Vamos em frente aqui, gente, que ainda falta 3. Não, né? Não, 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 não. Próxima, Cris. Reencontre facilidade com pessoas dependentes dos seus comandos que se acercarão das futuras vítimas, ileando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos, atraindo o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Então, eles vão insistir até que em pouco tempo a gente ceda. E é o que acontece com todos nós. Próximo, Cris. Ô, Cris, você quer ler aí que eu vou tomar uma aguinha aqui? Claro. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Muito bem. Os fluidos do sexo faz tudo isso aí, né? E as profundas lesões da alma é exatamente aquilo que eu falei. Vai acontecer sempre duas coisas. Uma culpa na consciência, não é? A consciência é o pensamento, né? Por onde o pensamento da ideia que tem, e na consciência tem a lei de Deus. Qualquer movimento anti-lei de Deus, você causa uma culpa. E você cria uma lesão perispiritual, uma úlcera no perispírito, por destruição dos tecidos sutis do mesmo. E tudo isso pede correção. Pode continuar, Cris, por favor. Segundo, na verdade, o segundo, qual é o nome? Esqueci o nome lá. O narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e libertação. Aquele livro que eu estou lendo, eu sou péssima para nome, né? Tormentos, né, Jorge? Tormentos da obsessão. Que fala do caso daquele médium que veio com uma missão muito bacana, né? E foi tirado do umbral, assim, das profundezas do umbral, porque deixou a vaidade tomar conta, né? Nossa, a história é muito forte, assim, muito interessante.
Eu queria perguntar assim, tem alguém presunçoso aí? Sou só eu. Ah, Gente, porque eu tem. tenho todos esses defeitos aí, tá? Todos eles. Eu sou fascinado, eu sou presunçoso, eu sou deslumbrado, sou vaidoso, sou egoísta. Não tenho problema nenhum de admitir. E presunção, para mim, sobra. Eu tenho uns 3 sacos nas costas que eu preciso carregar todo dia e estão muito pesados. Eu preciso despachar um pouco aí, porque eu não aguento mais. Mas tem mais alguém ou só sou eu? Estou nessa também, querido. Oi? Coloca o meu nome nessa lista. Então, bota o meu também, porque, nossa, é tudo que a gente é, né? Infelizmente. Eu só conheço uma pessoa aí que não é, a Tati Rocha. Ela realmente é humilde Né, Eu 100%. tô rindo porque a Tati disse que ela tinha adorado essa palavra presunção. Nossa, eu amei a minha definição. Então, gente, vocês percebem como é fácil a gente ser obsidiado? Nossa, não dá trabalho nenhum. Próximo, Cris. Vocês sabem o que E é assim, ó, exatamente presunção? Oh, desculpa. O que não, é significa que a palavra presunção? A presunção, ela vem da mesmo significado da arrogância, porque uma pessoa arrogante, ela é presunçosa também. Não, Isso sim, mas eu digo no dicionário, né? O que é presunção? Que é o então, julgamento baseado nos indícios, nas aparências, né? E é o que a gente faz o tempo inteiro. Só nesse mas sentido. Sim, sim. é, Filha é da da vaidade. mesma família. Da mesma família, por exemplo, tem pessoas que são arrogantes e outras são presunçosas, mas o significado literário é quase o mesmo, né? Sim. Eu acho que é mais mesmo, sim. Não, mas é isso, é só para a gente falar da palavra e entender realmente o significado, né? Beleza, vamos lá. A Tati acho que estava falando, né, Tati? É. não, até esqueci o que eu ia falar, mas aproveitando o gancho, é que o Jorge falou algo que é muito verdade, assim, é que a gente vive o errado achando que é o certo. A gente tem a presunção de achar que a gente é sempre correto, né? E se a gente está sempre correto, se a gente faz tudo certinho, por que as coisas acontecem com a gente? É porque o nosso correto está distorcido, né? Não é só porque a gente não mata mais, não rouba mais, que a gente não faz as coisas erradas, a gente faz muito. Só que a gente internalizou comportamentos errados como se eles fossem certos, né? Isso é em massa, assim. Tanto é que às vezes a gente até faz as coisas e precisa da validação dos outros, né? Vai lá e faz as coisas. Oh, mas tá vendo? Eu fiz isso, né? Pede aprovação dos outros. Tu não acha que eu tô certo e tal? Então, acho que a presunção está muito ligada nisso, assim, a gente se acha tão bom que a gente não consegue admitir que a gente precisa aprender, né? Só dando uma contribuição, me lembrei da frase que a Lírio Cerqueira fala bastante, né? Falou agora, né? A gente só porque não mata e não rouba mais, né? Que na verdade não basta não fazer o mal, né? Deixar de fazer o bem já é fazer o mal, né? Então, a gente é bem isso, assim, sabe? Tipo, sim, mas eu sou tão boa, né? Não mato, não roubo, ajudo sempre que posso, né? Nossa, tem muito discurso assim, né? Mas o que você faz de bem, na verdade, né? Deixar de fazer o bem já é um grande mal, né? Um grande prejuízo, né? Então, entre não fazer o bem e não fazer nada, faço o mal. O pior movimento, que não é um movimento, né? A pior coisa que a gente pode fazer é a inércia. Okay? Tanto que Jesus classificou como a figueira seca, né? Então, se você faz o mal chega para o outro como bem, como benefício. E você também ganha um mérito. Mas não fazer nada é a pior coisa do mundo. Vamos lá, Cris, próximo.
O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores. Para cuidar apenas do exterior, do faustoso, a mentira de que se insufla. Sou eu todo. Acho que o cara olhou para mim e falou, você vou descrevê-lo. Então é isso. Pavão, eu todo. Gente, na verdade, nós não somos cegos, nós somos orgulhosos. Tá? O que deixa a gente cego é o orgulho, que ele causa uma contração da nossa consciência e um afastamento do nosso centro, do Deus que habita em nós e do nosso céu. E é isso que vocês precisam. Quanto mais pavão, quanto mais deslumbrado e fascinado, mais longe você está de Deus e do seu self. Mais sofrimento você tem, mais carência você tem, mais medo você tem. E quanto mais medo você tem, mais pavão você se torna. Porque a tua cabeça como está contraída, a saída é você usar mais do mesmo. Né? Então, é preciso prestar atenção nisso. Meu Deus, não faz isso, não. Nunca deve se deixar a mente contrair numa monoideia. Sempre existem outras possibilidades. A pergunta que você sempre tem que fazer é: o que eu não estou vendo? Qual a outra possibilidade desse pensamento? Por que desse pensamento? Que é para tirar você da monoideia. Se você ficar na monoideia, acabou. Você vai ficar cego. Porque você vai enxergar a coisa pelo um ângulo só, o que é um erro. Todo mundo entendeu? Tô ferrado. Próximo, Cris. Hã? Tô ferrado. Tu e todo mundo, né, Carlinhos? Meu pai. O terceiro. Meu pai poder. foi bom. O poder tem prevalência na natureza humana, remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários. Ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que lhe submetem e desprezando-os ao mesmo tempo. Pela subserviência de que se fazem objeto e aos competidores indomáveis, detestando por projetar-lhe sombra. O poder é alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na tampa. Ademais, a morte advém e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. Nossa. Pode comentar, Cris. Meu comentário foi, nossa. Que paulada. O meu é forte. Foi forte isso aí. Deus. Tá louco. Mas o poder é uma ilusão, né? Porque quanto mais se tem, mais se quer, e a gente coloca a nossa felicidade nisso como se fosse uma verdade. E na verdade é um equívoco tão grande, porque é como a gente estava falando na aula de ontem, né? Acho que todo mundo estava na aula de ontem, o que é realidade e o que é aparência. E o poder nada mais é do que aparência. Porque se a gente for olhar em profundidade, é realmente se colocar num alçapão, né? E ainda puxar a tampa por cima da gente, porque... Eu estou aqui pensando, né, ô Cris, que diz assim, né, tem um ditado que diz, né, quer conhecer uma pessoa, dê o poder para ela, né? Sim. Mas aqui agora eu fiquei em dúvida, por quê? É porque o que o poder te faz? Ele faz tu colocar todos os teus instintos para fora, porque tu não vai ter... Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma chefia, né? Ou de um pai de família. Quantas pessoas a gente ouve dizer que são gentis fora de casa e em casa são verdadeiros carrascos? Porque quando tu tem o poder... Tu usa do teu instinto, então tu libera tudo, não tem ninguém ali para te dizer, não é dessa forma, né? Ou talvez não fosse melhor de uma outra, vamos dizer assim. Então, é aquela coisa, liberou geral, e é ali onde tu vai mostrar quem tu é de verdade.
E eu acho que o Jorge, a gente estava comentando um tempo atrás, né? E eu, no meu trabalho, eu sempre dizia, eu não quero ser chefe, eu não quero ser nada, eu quero ficar o mais invisível possível, porque o quanto menos poder, eu acho que é mais fácil a gente andar pelo caminho reto, né? Depende, se quanto mais vontade você tem de controlar e dominar o outro, Sim, mais poder você quer, né? sim. Quanto mais você quer mandar na sua casa, em qualquer lugar, mais poder você quer. A questão não é o poder, gente. A questão é usar o poder ao negativo. Tá? Se vocês lembram da aula de arquétipo, quando a gente falou que a deusa da sabedoria Atenas, ela é filha de Zeus, que é poder, mas de Metis, que é a prudência, que é você usar o poder, né, com prudência, você chega na sabedoria, então você faz o poder com sabedoria. E o que é o poder com sabedoria? É quando você usa ele em você mesmo, para você evoluir, para você progredir, para você conquistar autocontrole, autodomínio, ser obediente a Deus, a você ser caridoso, a você amar o próximo. Esse é um jeito, a você se unificar com Deus. Esse é o jeito positivo do poder. O que a gente usa é um poder pela força, pela coerção, pela o maltratar, pela astúcia, pelo domínio, pela competição, por tudo que é ruim. Pode ver. Não existe coisas boas no uso desse poder. Agora, quando você usa o poder com sabedoria, que aí você precisa da prudência, você precisa ver antes se aquilo te unifica, se aquilo é bom, ou se aquilo vai te levar para baixo, aí é outro caso. O que eles falam ali? Isso é uma questão de obsessão. Quem utiliza o poder ao negativo está se vinculando numa faixa vibratória com o negativo. E aí eles são obsidiados. Tudo é questão de paridade. Onde você está e a paridade de frequência bater, você vai ser influenciado naquela faixa. Você cria associações ali. Ô Jorge, Vamos lá, todo mundo entendeu? O problema não é o poder. O problema é o poder ao negativo. Diga. não, então, é aquela questão, porque eu posso usar o poder usando o evangelho, né? E aí eu vou escolher, a gente falou isso também, eu posso usar o poder pelo evangelho ou pelo mundo, ou pelas regras do mundo, que é o que os obsessores estão falando aqui, né? Que são os 4 pontos. E utilizar esse poder não são só em exemplos de, eu sou chefe, eu quero mandar nisso ou mandar naquilo, mas são as mínimas questões. O quanto eu tenho necessidade de controlar e dominar, né? E isso eu estou exercendo o poder, e eu estou o quê? Tirando o livre-arbítrio do outro, porque a partir do momento que eu quero que o outro pense como eu já estou exercendo o poder. Eu já quero controlar e eu quero dominar. Então, não é só em grandes esferas, porque normalmente, quando a gente lê uma coisa assim, a gente projeta, além de projetar para fora, não usar na gente mesmo, a gente projeta em coisas maiores, né? Só que esse é um cuidado que a gente precisa tomar, que tudo isso que se fala é aplicado no dia a dia, no pensamento que eu tenho, nas pequenas atitudes, na forma como eu trato o meu filho, o meu marido, os meus pais, o meu vizinho, no trânsito e por aí vai, né? Só assim eu consigo me conhecer. E a gente está sempre sendo incitado em fazer dessa forma, ou seja, da forma como os obsessores gostariam que a gente fizesse, porque o objetivo maior é o mal, e não que a gente saia dessa vibração negativa, né? Vamos para a próxima, Cris. O 4, então, que é o dinheiro. E aí chegou O o dinheiro money. que compra vidas e escraviza almas, será outro excelente recurso decisivo. Então, para os obsessores, o dinheiro é um grande recurso. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social, e o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé.
Aí tem o São Francisco, né, que dá no filme, ele é muito legal, muito claro, como ele fica indignado, né, quando o dinheiro começa a se movimentar dentro do projeto dele. Continua, Cris. Vamos lá. Não, é isso. Queres que eu passe comentar Vai para a isso aí? próxima, hein? Comenta aí, fica à vontade. Não, é muito claro, né? E ainda ontem a gente estava falando sobre isso, sobre a ilusão que a gente tem de que o dinheiro compra a felicidade. E o dinheiro, na verdade, a gente escraviza a gente. Porque eu penso, a gente, na maioria das vezes, a gente pensa o quê? Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver uma casa nova, eu vou ser feliz. Ah, eu vou comprar um carro novo. Então, isso vai me trazer felicidade. Só que é uma ilusão, é um equívoco muito grande, porque as coisas em realidade não são dessa forma. Quantas pessoas a gente conhece que vivem escravizadas pelo dinheiro, que deixam de ter um conforto, que deixam de fazer um auxílio por querer guardar, né? E a gente tem que entender ainda um pouquinho mais longe que isso, que esse abuso do dinheiro, ele vai trazer uma privação futura, que não seja nessa vida, mas numa próxima, e que Deus nos dá a oportunidade de ter as coisas para que haja um equilíbrio, para que a gente tenha o necessário. Então, tudo que passe disso é abuso, né? E hoje a gente já não dá mais para dizer que a gente não sabe do que vai acontecer, né? A gente já sabe como funciona a lei. Então, Ô, Cris, oi? deixa eu só, me lembrei agora de uma, eu não conheço pessoas ricas, mas conheci uma, né, uma moça há muitos anos já, quando era moça também, e tinha bastante dinheiro, era filha de, ai, como é que chama? Diplomata, sabe? Nossa, mas de família rica, assim. E pensa numa criatura infeliz, porque a mãe dela e a avó diziam para ela que todas as pessoas que se aproximassem dela porque tinham interesse na riqueza dela. Sim. Então ela sempre desconfiava. E eu, pobre de maré, desci. Eu me lembro do dia que ela falou para mim que eu era feliz e não sabia. Agora me veio toda, falando isso aí, me veio toda essa história assim, que ela Mas disse: as pessoas que se aproximam de ti, como tu não tens dinheiro, tu não tens bens, né? Então tem alguma, quer dizer, é pelo que tu é ou por outras coisas, mas não pelo bem que tu tens, né? E ela, assim, a família fazia isso com ela, sabe? Pensa numa pessoa triste, uma pessoa infeliz, gente, deprimida. Ela tinha, acho que 15 anos de idade, era de uma infelicidade de dar dó, assim, nem sei que destino teve, assim, sabe? Mas Mas, esse teu exemplo é interessante porque assim, ó, o que também aqui o erro não está na riqueza, né? E sim na pobreza de pensamento dessa mãe que fala isso para essa filha. Então, ter dinheiro não é problema a partir do momento que tu faça, que tu, como é que eu vou, um exemplo, né? O dono da VEG, que faleceu, acho que foi ano passado, um senhor já bem idoso. Olha o que ele construiu. Diz que remunerava muito bem todos os funcionários e tinha uma riqueza muito grande e fez disso algo produtivo, construtivo. Percebe? Então, o dinheiro em si, ele traz muitos benefícios. Ele é através do dinheiro que a gente tem uma ciência que evolui, que a gente consegue trazer. Nossa, não vou ficar aqui discursando sobre isso. O que a gente precisa ficar atento é que tipo de pensamento que a gente tem em relação a essas coisas, como do poder. Não é o poder que é ruim, e sim a forma como a gente utiliza esse poder. E o dinheiro também não é ruim, né? Mas a forma como a gente lida com essa riqueza e com esse dinheiro. E nesse teu exemplo, o grande problema era essa pobreza de pensamento da família, né? Que fez com que essa criatura acreditasse que por ter dinheiro ela seria infeliz. Mas, Cris, não é o dinheiro que traz infelicidade. O que traz felicidade é a ignorância da mente das pessoas. Claro. Porque o dinheiro é uma coisa positiva, ele nunca se apresentou
no mundo espiritual como coisa negativa. Sim. É que o que é negativo é a ignorância da mente das pessoas, porque a pior coisa das pessoas é a mente. Por isso que no budismo se diz transformação da mente, né? Porque se você não transforma a tua mente, os teus defeitos que tá na mente, você vai ficar a vida inteira parado, ignorante, né? Sem saber nada. Então, por isso que se diz a conseguir a iluminação, chegar à iluminação através da transformação da mente, que seria o nosso percurso que nós estamos fazendo, né? Porque no espiritismo também, o nosso intento é ser um grande médium, uma mente iluminada, uma mente porque o médium tem uma mente iluminada, tem o terceiro olho muito aberto, muito iluminado, né? Ele tem uma mente que compreende quando acontece uma coisa negativa, um sofrimento, uma coisa positiva. Ele tem uma visão de lá do problema, porque nós vivemos os problemas assim, superficial, mas as coisas têm a sua natureza intrínseca ao de lá daquilo ali, não é só aquilo ali que aconteceu, chegou um ali e me deu uma pancada na cabeça. Por que ele me deu uma pancada na cabeça? Porque na vida passada eu dei a pancada na cabeça dele também. Então, eu ali, naquele momento, eu entendo que ele me agrediu, mas tem toda uma natureza intrínseca né, daquele problema, não é aquilo ali que aconteceu, né? Sim. Então, por isso que o sofrimento, a infelicidade, ela é da mente, ela é do espírito, entendeu? Então, por isso que tem esse sofrimento, pela ignorância da mente, porque quando você não consegue entender uma coisa, você não se auto-pergunta por que você não entendeu a coisa, você fica ali, sofrendo, porque não entendeu aquilo ali, mas aquilo ali é muito limitado, é muito limitado, aquilo ali não é nada que você entendeu. A coisa é como se diz, cada palavra tem 1000 significados, mas você não conhece nenhum delas. Então, e a mente é igual. Sim, uma das coisas, já são 9 horas, mas uma das coisas que a gente precisa entender é que a mente não manda na gente. Na verdade, existe o espírito, né? Que é a nossa essência. O espírito manda na gente, sim, mas... Então, isso que a gente tem toda uma capacidade, toda uma vontade, e que a gente vai se transformando, vai transformando a nossa personalidade no decorrer das encarnações, né? E para isso a gente precisa estar desperto e usando de inteligência o tempo inteiro, tá? Jorge, não sei se tu quer... Vê se tem mais um slide sobre dinheiro. Vamos ver. Então, aí, só para a gente finalizar, Cris, para a semana passada continuar, semana que vem continuar no Chakras. Então, eles terminam dizendo, né, os gênios do mal. Quem poderá resistir a esses 4 legítimas verdades? Interrogou. Certamente aquele que vencer uma ou mais, de uma tombará, noutra ou em várias ao mesmo tempo. Então, assim, a expectativa deles é assim, se você escapar do poder, você entra no dinheiro, se escapar do dinheiro, você vai para a vaidade, se escapar dos 3, vai para o sexo, se você... E, na verdade, eles são, como tudo na vida, complementares. Se você tiver um desses problemas, você tem os 4 problemas. Vê a próxima, Cris, por favor. Então, eles morreram de rir e ficaram todos felizes com as novas técnicas de obsessão que foram colocadas em prática, né? E aí, depois, ela vai colocar a aula depois para todo mundo. Quem quiser ver o final, continue lendo, porque semana que vem nós vamos, então, começar de novo no Chakras. A ideia era passar isso para vocês. Então, nós temos imperfeições morais muito sérias nessas 4 áreas, que são aproveitadas para fazer a gente cair, para fazer a gente perder o rumo, perder a sanidade, perder o equilíbrio, perder a ordem, perder o senso do que é certo e errado, e definitivamente cair e se precipitar em lugares espirituais muito ruins. E ele diz no começo, como eu li, que toda ajuda espiritual está disponível, mas que não encontra na gente plugs onde possam ser feita essa sintonia, essa ligação com a espiritualidade superior, porque nas nossas mentes só tem
esse tipo de conteúdo mental. Isso é um fato, isso é uma verdade, e quem quiser é só observar propriamente. Então é isso, Cris. Depois você posta a aula, quem quiser ver um restinho, acho que tem mais um pouquinho, e ler, estudar. É bem interessante que vocês, durante a semana, estudem isso. O conteúdo ele precisa estar na mente, porque se ele tiver só uma vez por semana, vocês olham isso e depois não se relacionam com a matéria, dificilmente vocês vão ter retorno. Existe uma lei de atração, até para o estudo. Quando você se relaciona com aquilo que você estuda, é uma mão de vai e vem, você é ajudado através do processo de intuição. Mas se você só escuta isso aqui e depois larga de mão, você não tem esse processo. Tá bom, gente? Espero que todos tenham gostado e tem muito mais coisas maravilhosas aí para frente para a gente estudar. É isso, Cris, é por sua conta agora. Não, é só para ilustrar que a Fabrícia fez uma pergunta lá, só rapidinho, que já estamos extrapolando do horário, sobre se as bênçãos, né, chegam para a gente só quando a gente ora. E aí o Jorge explicou e ok. E aí tem uma aula do Dr. Maurício que ele dá um exemplo assim, a gente vive, vocês imaginam entrar no chuveiro de guarda-chuva? Então, assim, Eu lembro disso. então é como se a gente vivesse de guarda-chuva. Então, a vida mandando todas as bênçãos e a gente com o guarda-chuva aberto, que é os nossos pensamentos, não deixando que essas bênçãos cheguem para nós. Então, vamos fechar o nosso guarda-chuva, né, mudar a nossa vibração através da mudança de pensamentos, para que realmente essas bênçãos que estão disponíveis a todo instante possam chegar até a gente. Eu não sei se alguém... A Helena quer fazer a oração para nós? Ou o Carlinhos, ou o Fabrício, ou a Tinelli, ou qualquer um que goste. Eu estou com meus netos aqui, vieram aqui para o quarto me atentar. Então, eu vou encerrar. Tem um pouco de barulho por aqui. Eu vou pedir que a gente respire fundo, mentalize o assunto que foi falado hoje, para que realmente haja um aprendizado, um encaixe com o nosso coração, que a gente possa realmente compreender a importância dessa mudança de pensamentos, que é fundamental para que exista uma mudança de vibração e, consequentemente, que a gente possa viver melhor, em paz, na felicidade, que é o que Deus quer para as nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Pai, cair em tentações, livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Com essa prece, encerramos os nossos estudos dessa noite. Uma boa noite para todos nós. Boa noite, gente. Obrigada. Uma boa semana. Obrigado. Boa noite.